Saudações, nono 1, tudo bem? Aqui é o professor Tiago. Como prometido a vocês, estou aqui hoje de maneira breve, de maneira bem rápida, para a gente poder fazer as correções das questões do capítulo 7, intitulado, O Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vale lembrar que essa correção ela tem como objetivo aqui a gente cumprir uma carga horária que acabou se perdendo aí ao longo do bimestre, com os feriados que tivemos aí ao longo do mês de abril, onde nós perdemos algumas aulas. No final de abril, iniciozinho de maio, a gente também teve o feriado em relação ao Dia do Trabalhador, nós tivemos a excursão de Cordesburgo. Então, para evitar aí um prejuízo dentro do nosso conteúdo, do andamento do nosso conteúdo, estou aqui disponibilizando essa aula gratuita. Infelizmente eu não consegui colocar a minha imagem aqui, não consegui ligar a câmera, então fico devendo essa para vocês. Mas eu venho aqui hoje rapidinho, num bate-bola, jogo rápido aqui, coisa que a gente já está acostumado a fazer em sala de aula, para a gente fazer a correção desse capítulo, resolver essa situação e possíveis dúvidas que ficarem ou que restarem. Estou disponível na escola para a gente poder bater um papo, para a gente poder acertar aí, para a gente não ficar com essas dúvidas, essas questões, ok? Então, esse capítulo, como eu já comentei em sala, ele é um capítulo muito tranquilo, ele é um capítulo muito breve, que ele tem como objetivo a gente compreender como que o Brasil se posicionou e atuou ao longo da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a gente tem a relação externa do Brasil, quando ele de fato se envolve no conflito, e a relação interna, quando esse Brasil ele acaba por modificar a sua estrutura interna, principalmente pela entrada dos imigrantes e a questão do movimento operário, a ideologização do mundo do trabalho, etc. Ok? Tudo que a gente já comentou dentro de sala, vamos mesmo aí para o que interessa a nós hoje, que são as questões. Eu estou aqui utilizando uma plataforma da Poliedro, disponível a nós professores, que é o livro digital. O livro digital ele está disponível para a gente aqui nessa plataforma, onde ele tem as questões, tem alguns comentáriozinhos. Então esse é o livro do professor que vocês tanto ficam me perguntando, ok? Então para começar, lá na página 123, tem a pergunta 1. Quais fatores levaram o governo brasileiro a incentivar a vinda de imigrantes no final do século XIX e início do século XX? Vale lembrar que, quando a gente fala dessa entrada de imigrantes nesse período da Grande Guerra, a gente está falando nessa segunda grande leva de imigrantes. A primeira grande leva de imigrantes foi no período abolicionista, lá no finalzinho do Império, quando por aquele processo de abolição lento, gradual e seguro para a elite convida o pessoal que estava lá na Europa, principalmente uma classe trabalhadora na Europa empobrecida, que havia perdido terras, estavam se passando por uma situação muito complicada, são convidados ao Brasil com a promessa de terras, de uma vida melhor, etc. Então, nesse período agora, durante a Grande Guerra, o que acontece? O governo brasileiro ele vai incentivar a vinda de imigrantes por conta de um excedente de mão de obra que vai estar acontecendo na Europa devido à Grande Guerra. Quando a guerra chega, muitas pessoas perdem seus postos de trabalho, muitos são obrigados a lutar na guerra e também muitos desertam, muitos fogem do conflito e a esperança, o Brasil sempre foi uma esperança, o Brasil sempre foi uma terra aberta à imigração, sempre foi uma terra que esteve disposta a receber outros sujeitos. Então, essa mão de obra profundamente importante para a industrialização brasileira, para entrar nesse cenário brasileiro, para a força de trabalho, tinha também um ponto por detrás, que era a ideia do branqueamento da sociedade brasileira. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo ainda um período de Primeira República. Primeira República essa extremamente preconceituosa, porque quando aquela elite europeizada olha para a sociedade brasileira, enxerga o quê? Ex-escravizado, analfabeto, homens e mulheres negras que não fazem jus à perspectiva que eles compactuam, que é uma ideia de um sujeito branco, limpo, higienizado, alfabetizado. Vamos lembrar aqui, Constituição de 1898,
1891, desculpa. O critério do voto é o quê? Justamente a alfabetização. Então significa o quê? Que apenas uma parcela dessa população, principalmente os brancos, vão poder votar. Então, quando você começa com essa ideia de branqueamento da sociedade brasileira, significa o quê? Você expulsar essa população negra e mestiça que não é adequada à vivência coletiva nesse período. Ok? Super tranquilo. E aqui a gente vai começar a falar agora de crescimento urbano e desenvolvimento industrial. Ponto importantíssimo. Peguem na tabela aqui comigo, ó. Quando a gente olha essa tabela, a gente está falando na substituição da importação, aqui em cima. E aqui, ó, a tabela a seguir com dados de 1907 e 1920 mostra a concentração da produção industrial nacional em 3 estados. Ou seja, como que a gente tem um aumento industrial, principalmente aqui em São Paulo, na região sudeste. A gente passa de 17% dessa produção industrial para 32% aqui em 1920, 13 anos só, um intervalo de tempo muito curto para essa taxa aqui quase que dobrar, ok? E isso a gente vai precisar aqui embaixo, quando a gente olha na questão 2, né? O motivo desse crescimento industrial é o quê? A gente está aqui, ó, 1920. Esse período entre 7 e 20 é um período onde acontece a Primeira Guerra Mundial. A Europa se volta à Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil, dentro daquela divisão internacional do comércio, quando ele se coloca como exportador de matérias-primas e comprador de produtos industrializados, ele se vê refém. Por quê? Agora não tem mais Europa vendendo produto industrializado. É necessário que ele mesmo produza os próprios produtos. Por isso que aquela mão de obra é extremamente importante, é extremamente benquista para o Brasil. Porque além de branquear, vai trabalhar. E é uma mão de obra já experiente nesse campo da produção industrial. Quando eu falo em Revolução Industrial, eu relembro que primeira Revolução Industrial na Europa, 1760, lá na Inglaterra. Segunda Revolução Industrial, onde principalmente os italianos vão estar vindo para o Brasil, vão estar passando, 1890, 1880. Então, quando a gente chega aqui no Brasil, já é um povo acostumado a esse trabalho industrial, ok? Então, o motivo desse crescimento industrial é o quê? São Paulo reinveste esse lucro do café, a chegada da mão de obra imigrante e também o fechamento da Europa para esse comércio internacional em períodos de guerra, ok? E não só São Paulo vai se beneficiar nesse período. Por quê? Aqui na 3, relembra um importante momento da história do Brasil, que é o momento do extrativismo, principalmente do látex, quando a gente vê esse teatro de Manaus maravilhoso, construído pelo quê? Pelos lucros gerados no ciclo da borracha. Nessa época, vamos lembrar aqui, ó, segunda Revolução Industrial, a gente está falando nessa produção de novos insumos, as novas energias do petróleo, etc. O látex extraído de seringueira, principalmente no norte do Brasil, vai propiciar o quê? Uma manufatura aí desse látex, dessa matéria-prima, para se tornar a borracha, que é extremamente valioso nesse período e extremamente utilizado. Hoje a gente utiliza borracha em praticamente tudo, ok? Então, qual a relação podemos estabelecer entre o crescimento urbano de Manaus em plena região amazônica? Pensa, Amazônia, né? 1907, 1910, 1915 é selva. Até hoje, quando a gente pensa em urbanização, a região amazônica não é o que mais nos salta aos olhos. Quando a gente pensa em urbanização, a gente pensa em Sudeste. Mas a região amazônica, nesse período, vai desempenhar um papel fundamental, tanto nesse crescimento urbano, quanto no desenvolvimento industrial. Por quê? Látex, produção de borracha. Então, a região amazônica teve grande crescimento urbano pelo aumento da produção de borracha, que sucedava principalmente a indústria automobilística estadunidense. Coisa que nós vamos ver
lá no nosso capítulo sobre a crise de 29, o capítulo 9, quando a gente fala no Fordismo, conceito já conhecido por vocês, quando a gente fala do Ford T, aquele carro famoso, etc., da cultura do consumo norte-americana, vai estar utilizando essa borracha brasileira aqui, ok? Vamos passar para a próxima. Agora, na página 126, nós vamos começar a falar, deixa eu passar aqui, sobre a relação do movimento trabalhista. Por quê? Como eu falei com vocês, quando esses trabalhadores chegam aqui no Brasil, quando esses imigrantes chegam no Brasil, eles vêm com uma carga industrial do mundo do trabalho, vivências, mentalidades. Eles não vêm crus ou com uma tela em branco. Eles já viveram o processo industrial na realidade deles, no país deles. Eles já viveram as relações do mundo do trabalho, eles já tiveram contato, né, com ideologias como o anarquismo e o socialismo, que vão ser fundamentais dentro disso aqui, ó, lutas operárias, lutas de classes, ok? Então, esse povo, esses alemães, esses italianos, quando vêm para o Brasil, eles vão começar a fundar movimentos anarquistas, movimentos socialistas, periódicos, que vão ser fundamentais aqui para a politização da classe trabalhadora brasileira, que é a classe trabalhadora que está começando num processo de industrialização, e aí já chega o pessoal que é experiente nesse assunto, já chega o pessoal que já sabe fazer luta de classes, já sabe fazer partido político, já sabe fazer movimento operário, sindicato. Então eles vêm e dão 180 dentro da realidade brasileira, ok? Então, com base no conteúdo apresentado até aqui, respondo as questões a seguir. A. Durante a Primeira República, como era a relação entre os movimentos de trabalhadores e o governo brasileiro? Extremamente conflituosa. Pensa na Primeira República, pessoal. A gente está falando lá dos primeiros presidentes, política do café com leite, coronelismo, política dos governadores, o Estado que é extremamente pesado e autoritário contra o povo. E aí chega agora um pessoal contrário a isso, extremamente ideologizado, e começa a bater de frente com o governo. Então a gente vai ter um confronto dentro desse mundo do trabalho. Olha só o nome do periódico aqui. A Terra Livre. Eles estão falando em liberdade, coisa que o governo brasileiro está falando em quê? Em autoritarismo. Ok? O governo brasileiro, nesse período, foi responsável por movimentos de repressão. Revolta da Chibata, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, que são movimentos que dialogam com a elite econômica, com a elite política brasileira, que quer o quê? Lá na questão, embranquecer, higienizar o Brasil. Através do quê? Da via do controle, não da via da educação, não de uma via pacífica. E aí chegam agora esses novos trabalhadores, esses novos operários que vão entrar em que? Confronto. O Estado, por estar mais próximo dos interesses das elites econômicas, reprimia as reivindicações trabalhistas. E aí é o que Tiago de Melo Souza fala. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. O que isso significa? O Estado abocanha esses operários, o que eles fazem? Greve, paralisações, manifestações. É exatamente isso. É uma relação conflituosa. Nenhum dos dois acaba cedendo e dando o seu direito ao outro, ok? E aí o governo brasileiro vai chegar numa situação insustentável quando ele começa o processo de expulsão dos imigrantes, porque eles eram vistos como uma ameaça à ordem. Por quê? Se eles são subversivos, se eles estão rompendo com essa ideia de passividade que o governo brasileiro queria para a sua população, o que ele faz? Ele vai lá e retira, separa o joio do trigo, ok? Vamos lá, questão B.
Em comparação com tempos passados, você considera que a atual situação dos trabalhadores brasileiros é diferente? Ou seja, hoje nós vivemos aí uma relação de conflito, uma relação de parceria com o Estado. Essa questão de direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas foram conquistados através dessas lutas, ok? Então, como que está a relação hoje? Nós temos mais direitos, menos direitos? Está melhor? Está pior? Cabe aí você me surpreender com a sua resposta, ok? Resposta pessoal nesse período. Então, vale a reflexão, ok? Questão C. De que forma a lei de expulsão de estrangeiros visava desmobilizar o movimento operário? É o que eu falei aqui em cima. Você separa o joio do trigo. A partir do momento que esses estrangeiros começam a incomodar o governo brasileiro começa com iniciativas de retirar esses sujeitos, de expulsá-los para evitar uma ameaça da ordem. Qual que é o lema da nossa bandeira? O nosso lema positivista? Ordem e progresso. Com ordem e progresso, nós iremos alcançar um bom Brasil. Só que esses sujeitos acabam ameaçando a ordem. Quando eles ameaçam a ordem, eles comprometem o progresso. Sempre isso como? Em vista das elites econômicas brasileiras. Ok? Porque a luta desses operários aqui é por jornada de trabalho justa, é por salário digno, é por descanso semanal, ok? Não estão pedindo nada de absurdo. Apenas o que a gente considera hoje o básico. Mas só que hoje, esse básico tem sido garantido ou esse básico tem sido ameaçado? Cabe a reflexão na B, ok? Então, de que forma a expulsão dos estrangeiros visava desmobilizar o movimento operário? Quando você expulsa esses imigrantes europeus, em sua maioria anarquista, você acaba desmobilizando esses sujeitos. E a ideia era o quê? Acabar com essas greves, esses movimentos que ameaçavam a ordem. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima página. Página 128. 128 é bacaníssima. Por quê? Quando a gente pensa no movimento operário, quando a gente pensa nessa questão do trabalho no Brasil, a gente trata majoritariamente de, muitas vezes, a figura masculina. E a figura masculina, tá dando um probleminha na minha imagem aqui, mas vamos acompanhando pelo livro. A figura masculina, ela é sempre... Pessoal, tive um problema técnico aqui, né? Problema entre a tela e a cadeira, mas vamos continuando. Infelizmente a gravação cortou, a página 128 se recusa a aparecer, mas acompanhe comigo do livro. Por quê? A página 128 ela é muito bacana, e quando a gente pensa principalmente nos atores históricos, nos sujeitos históricos, a gente se relaciona com o sexo masculino. A gente sempre pensa na figura dos homens. E a página 128 coloca pra gente o contrário. A página 128 traz às vistas uma classe histórica que foi esquecida de maneira proposital, que foi segregada, que é as mulheres. E principalmente as mulheres dentro do mundo do trabalho. Porque agora a gente consegue reconhecer essas mulheres. Porque essas mulheres ganharam os holofotes do mundo. Por quê? Elas sempre trabalharam. Historicamente, principalmente no Brasil, quando a gente pensa no trabalho escravo, as mulheres sempre estiveram imersas no mundo do trabalho até a cabeça. Quer um exemplo? Olhe para sua árvore genealógica. Eu tenho quase toda certeza do mundo que as suas antepassadas, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó, etc., eram todas trabalhadoras. Então, quando a gente fala da questão do mundo do trabalho e a mulher, a gente fala numa relação histórica muito próxima, mas que não é reconhecida. Ela só foi reconhecida após a Primeira Guerra Mundial, quando os homens vão para o conflito e as mulheres assumem os postos de trabalho na Europa. E aí, principalmente agora, as mulheres, né, de uma classe burguesa, mais abastada. E aí, aqui na foto, o que nós temos? Uma manifestação feminina da greve geral de 1917 e a foto é posada. Se a foto é posada, significa o quê? Que houve
uma forma de um pensamento. Se pensou naquela foto, de como tirar aquela foto. Não é uma foto no calor do momento. Por exemplo, quando você vai tirar uma selfie, você abre a sua câmera do seu telefone, você posa, você pensa nos elementos que estão aparecendo. Às vezes, se o seu cabelo está meio atrapalhado, você fala, não, pera aí, deixa eu arrumar aqui. Então, a foto posada é uma foto que é pensada, todos os elementos são pensados. Quando você vê a foto, você vê o quê? Mulheres na frente, no centro. Ou seja, dentro desse contexto aqui da greve de 17, no Rio de Janeiro, está aqui na legenda da foto, a gente observa que essas mulheres atuaram como protagonistas, ok? Então, essas mulheres estavam profundamente ligadas ao mundo do trabalho, às greves, à reivindicação de direitos. Tanto que, logo, lá em 34, nós vamos ter a legalização do voto feminino, ok? Então, logo abaixo, nós temos aqui um trecho de texto que vai ser importante para a gente responder a questão. Mas vamos lá para a questão A, né? Que impressão a imagem nos passa sobre a participação das mulheres na greve? Que as mulheres, por estarem localizadas no centro da imagem, assumiram uma posição de protagonismo nesse período. Ponto. Ok? Rápido e fácil. Questão B. De acordo com o documento redigido pelo inspetor, podemos dizer sobre essa participação feminina? A imagem parece confirmar? Vamos ao texto. Fazia uma operária subirem à tribuna pública e falar contra os patrões e contra as autoridades constituídas. Ainda ontem, em outros comícios, não tem faltado a eles com a sua palavra, arrogante e atrevida a operária Penélope. Quando a gente pensa aqui, ó, esse trecho trabalhado pela Margaret Hago, importantíssima historiadora, pioneira nesse estudo das mulheres no mundo do trabalho aqui no Brasil, a Margaret Hago, ela pega um texto de um inspetor lá de 1917. E esse inspetor tem uma visão o quê? Machista do contexto. Ele coloca a mulher como alguém que foi mandado ou induzido àquilo. Só que a fotografia e o conhecimento histórico nos mostra o contrário. Nos mostra que essa mulher atuou como protagonista. Então, sobre o documento, a participação diz, né, que a participação feminina foi induzida. Mas, através da imagem do nosso conhecimento histórico, podemos perceber que, muito pelo contrário, a imagem nega o texto e coloca as mulheres como protagonistas, ok? Vamos passando. Desculpa aí o problema técnico, mas faz parte. Agora, página 131. Vamos lá. Questão 5, importante aqui, ó. Tabelinha. Produção industrial, a partir de 14, ela começa a crescer e a produção agrícola começa a diminuir. Por quê? Mercado interno é aquecido pela falta de mercado externo. Já que agora, como não tem mercado externo para comprar nosso excedente agrícola, ele começa a entrar em queda, ok? Então, considerando a tabela, descreve os aspectos da economia brasileira do período de 14 a 19. Com base na tabela, é possível perceber que devido à Primeira Guerra Mundial, houve uma interrupção no abastecimento de produtos importados. Olha aqui, ó. Por isso que a gente tem um aquecimento do mercado interno. Portanto, o crescimento econômico se deu em virtude do atendimento das demandas, tanto externas quanto externas do período. Já o resultado da produção agrícola pode ser entendido como um reflexo na queda das exportações do país para mercados europeus, principais consumidores de café e borracha. Ok? Isso daqui é fundamental, tá? Faz um asterisco aí no seu livro, cola um post-it, coloca um negócio, depois você me agradece, ok? Na hora da prova da Poliet, você lembra de mim, lembra disso aqui, ó. Produção industrial aumenta, por quê? Vamos lá, pensa comigo. Indústrias europeias fechadas. Não tem como você vender o café que é produzido aqui. Aí você tá lá na Europa, você é um general europeu, você é um presidente da Europa, você é de algum país europeu, né? Você tá lá na posição de mando, de liderança. O que você vai comprar? Você vai comprar café do Brasil ou você vai
investir em indústria de base para produzir fuzil e munição para você lutar na guerra que está custando milhões de vidas de soldados do seu país. Por isso que a produção agrícola do Brasil aqui cai, porque para de se importar por parte da Europa, né? Estando na Europa, para de se importar esses produtos, que é o que a gente chama de supérfluo às vezes, né? O que é mais importante em guerra? Fuzil ou café? O que é mais importante em guerra? Farda militar ou café? Munição ou café? Abastecer as minhas tropas para lutar num conflito mortal ou eu comprar café? Por isso que cai. E como é que cai? O lado industrial aumenta, ok? Vamos passando, que a gente já está finalizando. Questão 1. Vamos aqui, ó, batendo texto e alternativa correta para a gente agilizar. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, a gente esclarece qualquer coisa, ok? Em 26 de outubro de 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o Brasil declara guerra à Alemanha. No ano seguinte, o país participaria efetivamente daquele grande conflito. Em relação à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que a alternativa D. O país participou timidamente do conflito. Por quê? A gente não coloca soldado em trincheira. A gente só envia médico, envia suprimento, alguns soldados, navios, mas nada que vai para o conflito de fato. Ficando responsável pelo envio de navios para a defesa do Atlântico, caso houvesse ataques alemães, além do envio de suprimentos agrícolas e apoio médico aos países da Tríplice Entente. Não existe soldado brasileiro trocando tiro com soldado alemão nesse período, ok? O pessoal muito confunde a participação do Brasil na Primeira Guerra com a participação na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, de fato, nós temos a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que luta na Itália, e a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, que também vai estar participando ativamente do conflito. Na Primeira Guerra Mundial, não tem nada disso. Todo mundo na reserva, ok? Vamos lá. A2. A anexação da Crimeia pela Rússia, a guerra civil na Síria, permanente tensão no Iraque, fortalecimento nacionalista da Europa, desperta um antigo debate. Uma crise regional é capaz de provocar um conflito global, como aconteceu há 100 anos? Estudiosos consideram remota a chance do enredo que levou à Primeira Guerra, cuja origem é uma crise localizada entre Sérvia, ao Grupo Mão Negra, e o Império Austro-Húngaro do Francisco Ferdinando, que controlava ali, essa galera aqui é eslava, essa aqui é austríaca e húngara, ok? Uma relação étnica. Após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, o complexo sistema de alianças na Europa levou a uma reação em cadeia que provocou a ampliação do conflito. Em 4 anos, a guerra matou ao menos 11 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, desmantelou impérios. Foi a primeira guerra a provar que impérios eram mortais. Instigou o nacionalismo étnico, delimitou novas fronteiras na Europa e desencadeou a Segunda Guerra Mundial, 39-45. A guerra é o ponto de partida para compreendermos o contexto atual da Europa e do mundo. Marcou o início da era em que vivemos. Depois de 100 anos, ainda estamos lidando com as consequências políticas e sociais dela, diz Stephen Bradley, do Departamento de História e Estudos sobre Guerra da Universidade de Wolverhampton. Então, questãozinha básica aqui pra gente, para falar sobre esse redesenho do mapa da Europa após o conflito, né? Tem lá no slide um mapinha que eu coloquei para vocês da Europa em 1914, da Europa em 1918, após os tratados, né? Após o Tratado de Versalhes, Tratado de Sèvres. Então, questão A. Cite 3 novos países europeus resultantes dos tratados assinados com o fim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, essa ideia de desmantelamento dos impérios. Você fragmenta esses impérios, principalmente devido ao nacionalismo étnico, ok? Então, quais países a gente tem? Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Finlândia, ok? Novos países que surgiram e que estão aí até hoje. E após a Segunda Guerra, a gente vai ter também uma fragmentação do mapa da Europa novamente, com o fim da União Soviética. A gente também vai ter aí uma nova configuração desse mapa europeu. B.
A economia brasileira sofreu alguns impactos em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Cite e explique alguns deles. Um deles. A gente tem aqui aumento na industrialização, na inflação que levou à crise geral de 1917, e eu acrescentaria aqui também uma diminuição nas exportações agrícolas, para a gente entrar em consenso com a nossa página anterior, com a nossa questão anterior, que é uma questão muito importante. A gente pode acrescentar aqui também um aprimoramento, um aperfeiçoamento do movimento operário brasileiro, entrada de novas ideologias do mundo do trabalho aqui no Brasil, como anarquismo e socialismo. Então a gente pode entender essa participação brasileira aqui como uma participação extremamente frutífera, ok? Vamos para a próxima. Para finalizar nossa atividade. Então, 3. Considerando que foi estudado, nota-se que o setor agrário era maior que o industrial nos primeiros anos do século XX. A que elemento esse fato se deve? Brasil, economia agrária agroexportadora desde a colônia. Brasil se formou enquanto colônia de exploração, povoamento também, mas exploração ali. E a partir disso, todo o país se consolidou enquanto região agroexportadora. Desde a colonização com a escravidão do nosso império escravista até hoje. Até hoje a gente tem essa estrutura econômica agrária extremamente presente, ok? Quando a gente fala, por exemplo, hoje dessas elites, nós temos uma bancada ruralista dentro do nosso Congresso. Ou seja, até hoje, essa questão de agroexportação de uma economia agrária é extremamente relevante aqui no Brasil. Ok? 4. Analise a charge e faça exercício de leitura da imagem apresentada, considerando a participação do Brasil na guerra. Essa charge aqui ela é um pouco complexa, um pouco complicadinha, porque esse soldado romano aqui ele representa um império que nos traz, né, ao imperialismo. Esses aqui menores seriam novas classes sociais e o imperialismo que é o seu último pedaço de pão, ou seja, ele quer ali o que é teoricamente direito dele, né? Então, quem são os personagens presentes nela e que crítica é feita na charge? Na charge, podemos notar as classes mais baixas, representando pessoas sentadas à mesa, tem seu pedaço de pão roubado pelo soldado romano, que simboliza o imperialismo do século XIX e XX. Nela, uma crítica do sofrimento imposto a essas classes com a entrada do país na guerra e o envolvimento de conflitos que poderiam levá-los à miséria. A gente vai ver que esse imperialismo vai levar muitas regiões à miséria. Esses conflitos vão dificultar a vida de muitos sujeitos, ok? E por fim, né, questão 5 e 6, questões de marcar. 5. Sobre a ideologia manifestada pelo movimento operário no Brasil durante as primeiras décadas do século XX, é correto afirmar que eram anarquistas em sua maioria e defendiam a luta contra as más condições de trabalho por meio das organizações de greve, coisa que já comentamos aqui. E questão 6. Sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que, alternativa D, o Brasil enviou uma missão médica do pequeno contingente de oficiais do Exército, uma esquadra naval, que se envolveu em alguns confrontos com submarinos alemães. Ok? Coisa tranquilinha, rápida. Agradeço muito vocês aqui pela atenção. Peço desculpas pelo problema técnico que aconteceu. Da próxima, espero que não aconteça. Da próxima, espero que tenha câmera também. Ou que nem precise haver próxima, né? Então, muito obrigado, meninos. E um forte abraço.